Aqui nós temos o violão. O violão é um instrumento musical formado basicamente por três partes: corpo, braço e cabeça. Aqui na cabeça nós temos as tarraxas, aqui, que servem para definir, que servem para ajustar as cordas, para elas saírem para ficarem mais afinadas. No braço nós temos os trastes, que servem para definir o tom do som que sai do violão. Aqui no corpo nós temos a caixa de ressonância, que ela amplifica o som, produzido também pelo violão. Qualquer perturbação feita na corda, ela é dirigida até a extremidade, e a extremidade reflete essa perturbação, formando assim ondas estacionárias. Ondas sonoras produzidas pelo violão diferenciam-se de outras ondas por terem características diferentes, entre elas altura, intensidade e timbre. O que é a intensidade? É a propriedade do som que nos permite distinguir se o som é mais grave ou mais agudo, como vocês podem ver aqui na prática. Aqui temos uma intensidade grave e aqui temos a intensidade de som agudo. E o que vem a ser a altura? A altura é outra propriedade do som que nos permite distinguir, ou seja, saber se ele é mais alto ou mais baixo, como eu vou mostrar a vocês aqui na prática. Uma altura baixa e uma altura alta. E o que vem a ser o timbre? O timbre é a propriedade musical que nos permite distinguir se o som foi produzido por um instrumento musical ou por vozes humanas. Vale ressaltar que cada instrumento possui o seu timbre específico. Um instrumento possui 6 cordas. Todas elas possuem o mesmo tamanho e diferentes espessuras. Para a afinação de um violão padrão, essas cordas são tensionadas até um certo ponto que é definido pelo padrão Mi 82,4 Hz, Lá igual a 110 Hz, Ré igual a 146 Hz, Sol igual a 195 Hz, Si igual a 246 Hz, Mi igual a 329 Hz, sempre da corda mais grossa para a mais fina. Quando nós tocamos o violão, nós vibramos a corda nessa sequência. Ao vibrar da corda, vibra o ar que a rodeia, criando assim as ondas sonoras. Essas ondas sonoras retornam para a caixa de ressonância, que tem como papel amplificar as ondas sonoras. As frequências das ondas sonoras precisam ser observadas e elas são baseadas em 3 fatores principais, que são a densidade linear das cordas, que é definida por gama, o modo de tração em que elas são submetidas, que é como o símbolo de F, e o comprimento da corda, que é como se fosse o símbolo de L. Densidade linear é feita pelo fabricante. A tração é através das tarraxas, que vai afinar o instrumento. A menor frequência da vibração, também chamada de frequência fundamental ou primeiro harmônico da corda, ou seja, a maneira mais simples da corda vibrar, com nós nas extremidades fixas e um vento intermediário. Os tons são baseados na frequência. Exemplo, se temos uma nota com a frequência de 132 Hz na primeira oitava, na segunda oitava ela vai ter o dobro da sua frequência, que será de 264 Hz. Falando um pouco do que foi dito até aqui, porém com características matemáticas, se pode ver que temos aqui o primeiro harmônico. E para que ele seja efetuado, é necessário que se tenha uma corda presa 2 extremidades fixas. Para que o primeiro harmônico venha a sair com o som, se deve aplicar uma força para que essa corda seja vibrada. Essa vibração vai gerar um nível de som audível, sendo caracterizado pelo primeiro harmônico. Então, como o comprimento de onda é caracterizado pela distância entre o nível de equilíbrio até o nível de equilíbrio, ou de crista até crista, ou até mesmo de vale até vale, se analisarmos somente esta linha, que está pontilhada, poderíamos perceber que a relação que pode ser feita com o comprimento de onda é que ela tem exatamente metade de uma lambda. Sendo assim, conclui-se que L é igual a lambda sobre 2. Observe que nesta segunda figura nós temos algo familiar.
Nesse primeiro ponto vermelho ao segundo ponto vermelho, temos exatamente meio lambda. E do segundo ponto vermelho até a mão, que segura a outra parte da linha, temos mais meio lambda. Então, a relação que temos aqui é que o L é igual a 2 vezes lambda sobre 2. É importante destacar também que esses espaçamentos que ficam entre uma curvatura e outra é chamado de ventre. E esses pequenos pontos que mostram de onde vai a metade de um comprimento de onda até a metade do outro comprimento de onda é chamado de nó. Sabendo que o L da primeira figura era de meio lambda e o da segundo harmônico é 2 vezes lambda sobre 2, nós teremos aqui uma relação fundamental. Ou seja, para que todo harmônico se eleve a ele, 1, 4, 5, nós vamos chamar de N. Assim nós teremos a relação que L é igual a N vezes lambda sobre 2. Então, se fosse o primeiro harmônico, substituiria N por 1. Se fosse o décimo, N por 10 e assim sucessivamente. Nós temos também que a velocidade é igual à frequência vezes lambda. Assim podemos achar uma relação interessante se formos separar a lambda da primeira equação, onde L é igual a N vezes lambda sobre 2. E formos isolar somente a lambda, teremos que lambda é igual a 2 vezes L sobre N. Se fizermos isso também na segunda equação para isolar o F, nesse teremos que o F é igual a V sobre lambda. Como já foi mostrado que a lambda é igual a 2L sobre N, quando substituído, percebe-se que o F é igual a V sobre 2L sobre N. Então, como aqui temos uma divisão, é só conservar o primeiro e multiplicarmos pelo inverso do segundo. Sendo assim, ficaremos com F que é igual a N vezes V sobre 2L. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big